Muito bom, estamos aqui de volta para um momento de meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto que afeta diretamente a minha vida, a sua vida. As atitudes que nós devemos tomar durante os momentos que nós passarmos por provas, por lutas, atitudes que eu considero cruciais, né? Que a gente tome quando tiver que enfrentar lutas e sofrimentos. E eu convido você a ir lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já estudamos tanto essa carta, mas ela é tão rica. No capítulo 4, eu vou ler do verso 12 ao verso 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Vamos trabalhar um pouquinho nessa carta. Depois a gente continua a leitura. As provas, as lutas, as perseguições que todos nós passamos, né, irmãos? Elas, além de causar muito sofrimento e dor, elas também têm um poder de fazer a gente enfraquecer na fé, esmorecer a fé e desenvolver atitudes que não são atitudes corretas, atitudes infantis, né? Como culpar a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que isso acontece comigo? Eu busco tanto a Tua presença, porque isso veio desabar sobre mim, né? E Pedro está fazendo um alerta aqui para a gente, que a gente não estranhe o fogo que se levanta, a tribulação que se levanta, que arde, que queima, que isso faz parte do viver. Eu sei que tem provas que nós passamos na vida que podem durar muitos anos, mas a Bíblia é muito honesta com relação a isso. A Bíblia apresenta para a gente dois grandes motivos por que sofremos. O primeiro, que nós estamos num ambiente de sofrimento que é esse mundo, controlado por forças malignas, né? Por espíritos malignos, que a Bíblia diz que são dominadores deste mundo tenebroso. Que não é o mundo que Deus criou, né? Não é o ambiente que Deus fez, mas a segunda motivo, que é a nossa própria natureza pecaminosa. Quando o homem resolveu viver afastado de Deus, ele permitiu que esse ambiente de dor e sofrimento existisse, né? Então, reparem, esses dois grandes motivos para que todos os seres humanos venham a sofrer traz duas consequências. Ou a nossa própria natureza pode ser a causa de todo o sofrimento, de toda a dor, não é? Ou atitudes que outras pessoas venham tomar, que a gente não tem culpa nenhuma ingerência nisso, também pode causar dores. É uma bala perdida, é um cônjuge, um marido que de repente se apaixona por uma mulher fora do seu lar e acaba se envolvendo, trazendo pobreza para a família, causando sofrimento para a família. Em suma, são várias situações que as pessoas às vezes causam, que a gente não tem culpa, mas é como a gente pagasse, permite usar a expressão, estivesse pagando o pato pela atitude da outra pessoa. Nós estamos nesse ambiente. Então, diante disso, né, diante desses motivos, diante dessas consequências, eu queria colocar pelo menos duas verdades muito claras, para que a gente nunca perca isso de vista. A primeira verdade é que Deus não é o autor do mal. Deus não envia um câncer para você. Não existe aquelas frases: foi da vontade de Deus que seu filho morresse, foi da vontade de Deus que você fosse violentada. Não, Deus não é o autor do mal, irmãos. Essa frase é mentirosa, não é verdadeira. Deus é 100% amor. Agora, a outra verdade é que Deus permite, muitas vezes, que o sofrimento venha, porque Ele respeita, Ele não abre mão, Ele não fez o ser humano um robô. Ele respeita as escolhas que os seres humanos fazem. Então, isso tem que estar muito claro. Deus, na sua soberania, respeita o livre-arbítrio humano. E Ele se importa tanto com a dor, com o sofrimento humano, que a cruz é a resposta disso. Ele se fez homem e foi morrer na cruz do Calvário
mostrando que aquilo que Isaías profetizou sobre Jesus Cristo, um homem de dores que sabe o que é padecer. Deus se importa com o sofrimento humano. Deus sofre conosco. Agora, a Bíblia também traz outra verdade fantástica. Por mais que a gente não entenda o sofrimento, por mais que a gente esteja passando por situações difíceis, uma coisa que é cristalina, está em Romanos 8, verso 28. Tudo que nós passamos vão cooperar para o nosso bem. E qual é o principal bem? Qual é o principal objetivo? Que a gente cada vez mais se pareça com Jesus Cristo. É esse o objetivo de Deus. Então, independente da dor que nós estivermos passando, nós vamos passar isso de alguma forma. Deus vai transformar a dor, o luto, o sofrimento em algo para o nosso bem. Agora reparem, queridos, né? Por isso que Jesus falou uma frase fantástica: neste mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O bom ânimo é a nossa, digamos, energia motriz para enfrentar qualquer tipo de dores. Então, a primeira atitude que o apóstolo Pedro está trazendo aqui, que essas atitudes vão produzir frutos preciosos na nossa vida, é primeiro não estranhar o fogo que está ardendo, que arde, que queima. Muitas vezes é um método eficaz, infelizmente, para avaliar como nós conhecemos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Eu sou professor de uma universidade federal. Eu sei que quando eu aplico uma prova para um aluno, aquela prova não é motivo de alegria. Para muitos alunos não é. Mas aquilo vai levar ele a se esforçar, a estudar e se preparar para aquela prova, e vai descobrir que dentro dele existia um potencial para resolver os problemas daquela prova que ele desconhecia. É a mesma coisa na vida, irmãos. Quando a prova vem, às vezes a gente fica sem chão, parece que o tapete foi puxado, mas a gente percebe que com a ajuda de Deus, da palavra de Deus, nós vamos nos fortalecer, buscar uma força que a gente acha que não tinha. Reparem, infelizmente, tem situações que tragédias podem cair sobre nós, sobre nossas vidas, né? Perda de um filho, perda de um ente querido, uma doença grave, uma situação de divórcio na família. Tudo isso são situações extremamente dolorosas, não resta dúvida disso. Não resta dúvida. Mas observem, quando a gente passa por isso, a gente começa a perceber, né? Pedro vai falar que daqui a pouco nós vamos ler isso, que o Espírito Santo, por estar em nós, ele vai nos dar um poder, uma força sobrenatural para enfrentar essas situações. A Bíblia é repleta de exemplos, irmãos. Davi ficou 20 anos fugindo pelo deserto de Israel, fugindo da perseguição que Saul queria matá-lo, o rei Saul queria matá-lo. Você vê lá Daniel ser lançado na cova dos leões injustamente, para ser devorado pelos leões. Vê os amigos de Daniel sendo lançados numa fornalha ardente, porque se recusou a adorar um ídolo. Você vê o próprio José, que é traído pelos irmãos, vai ser vendido como escravo, depois vai ser lançado numa prisão durante 30 anos. Então, vocês observem, a Bíblia ela é muito cristalina e honesta, mostrando que nós vamos passar por sofrimentos. O apóstolo Paulo, ele, nas suas cartas, ele relata que ele foi espancado, foi apedrejado, ficou como náufrago, ficou prisioneiro. O próprio Senhor Jesus foi pendurado na pior forma de tortura que existe, que era a morte de cruz. Então, mas o que a Bíblia mostra em tudo isso? Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi depois vai herdar um reino que Deus prometeu para ele, que vai ser eterno na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Daniel e seus amigos foram honrados como primeiro-ministro do Império da Babilônia e depois do Império da Pérsia. Então, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, ele vai ser honrado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele derrotou todos os principados na cruz do Calvário. Ele tem o reino, tem o universo debaixo da sua mão. Ele controla todas as coisas. E um dia virá para reinar para sempre.
Então reparem que muitas vezes o sofrimento foi necessário para que as pessoas passassem e atingissem aqueles objetivos que Deus já tinha planejado. Então, uma atitude mental correta no momento da tribulação, da dor, o que ela pode fazer? Ela vai nos levar para um patamar espiritual cada vez maior. É isso que Deus quer. É isso que Deus pretende. Então, reparem, irmãos, a gente tem que... Jesus fala, olha, o estado que nós devemos estar é de constante vigilância, nós já pregamos sobre isso. Né? Vigiai e orai. Porque nós estamos num ambiente de sofrimento. Então, o livro de Provérbios fala lá que o tolo, a sensação de bem-estar, ele achar que está tudo bem com ele, financeiramente, na sua saúde, nos relacionamentos, essa sensação de bem-estar faz a pessoa relaxar e pode levar à morte. A própria Bíblia fala isso. Então, nesse ambiente de sofrimento, nós não podemos estranhar o fogo que se levanta, irmãos. Faz parte do viver. E temos que estar preparados, em estado de vigilância, em oração constante. Segunda coisa, segunda atitude que Pedro fala, eu vou ler aqui para vocês o verso 13 e 14, do capítulo 4, da sua primeira carta. Ele fala assim: mas alegrem-se, à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Irmãos, isso é magnífico, magnífico, magnífico. Uma verdade fantástica. Olha o que ele está dizendo para a gente se alegrar na tribulação. Isso é a coisa mais difícil que existe. Eu vou dizer que é impossível. É impossível uma pessoa ficar alegre no meio de uma dor, de um sofrimento, a não ser que ela receba. Pedro está falando, o Espírito Santo está vindo sobre nós, repousa sobre nós, se nós não recebemos o poder do Espírito Santo para enfrentarmos isso. É impossível sem a ajuda de Deus. Nós somos seres muito frágeis. Por isso nós devemos ser muito honestos nas nossas orações com Deus. O tempo todo sendo honestos. Os salmistas, lê o livro dos Salmos. Os salmistas derramam o coração diante de Deus, nas suas dores, nas suas lutas. Eles não entendem por que estão passando por isso. E Deus gosta que você faça isso. Só que Deus sempre terá o tempo certo para aquela prova, para aquela dor parar. O povo de Israel, o povo de Judá, quando eles perderam tudo e foram enviados para o exílio, Deus falou: vocês ficarão 70 anos lá. E depois eu vou trazer vocês de volta. Vocês perderam tudo, mas eu darei tudo de volta a vocês. Deus sempre tem um tempo certo. E como Ele não é o autor do mal, Jesus falou: meu Pai trabalha até agora. Ele trabalha como? Atuando no meu ego, na minha natureza, me tornando uma pessoa menos egoísta, menos que só pensa nos meus próprios interesses, e sendo mais solidário, fazendo que cada vez mais a gente se pareça com Cristo. E vamos experimentando bom ânimo. É uma coisa sobrenatural, irmão, não dá para explicar. Não dá para explicar isso. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui. Eu me lembro que certa feita, eu andando nas ruas de Jerusalém, eu via muitos prédios antigos, construídos pelos templários, com mais de 1000 anos de idade. E quando você entrava dentro daquele prédio, dentro era algo extremamente moderno, alta tecnologia dentro do edifício, algo fantástico. Esse tipo de construção, que a engenharia civil chama de cavilhamento, né? Você preservar a fachada e mudar tudo por dentro, modernizar tudo por dentro, chama-se cavilhamento. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz conosco. No momento da dor, a gente se abate, a gente abaixa a cabeça, mas por dentro ele está nos transformando de forma sobrenatural. Eu me lembro, certa feita, quando eu ministrava estudos bíblicos na igreja, numa determinada igreja que eu congreguei, uma irmã tinha perdido o filho dela num assalto. Uma dor terrível. E ela, depois daquele culto de ensino, ela me procurou e falou: pastor, olha, se isso tivesse acontecido há 1 ano atrás, quando eu não tinha Jesus,
eu estaria extremamente irada, com ódio, contrataria até matadores para matar o assassino dos meus filhos. Mas agora, um ano aqui, Jesus entrou no meu coração, um ano ouvindo a palavra, e eu não sei explicar para o Senhor de onde veio essa força sobrenatural. Que apesar de estar sentindo tanta dor pela perda do meu filho, tanta saudade, eu me sinto em paz, tranquila, sabendo que um dia eu vou estar com ele, que todos juntos estaremos juntos. Que coisa é essa, pastor? Que poder sobrenatural é esse que aconteceu em mim? É isso que Pedro está falando, irmão. A presença do Espírito Santo de Deus. Se a gente não entender o sofrimento dessa forma, nós vamos tornar pessoas murmuradoras, amargas, vamos culpar a Deus, vamos virar as costas para Deus, para a palavra de Deus. Muitos vão sair de igreja, tudo que o diabo quer que você faça, que você saia debaixo das asas do Senhor. Então nunca desanime. O Espírito Santo habita em você e vai te fortalecer. E outra coisa que Pedro está falando, isso também faz a gente participar dos sofrimentos de Cristo. Isso é uma coisa fantástica, irmãos. Fantástica. Romanos 8 diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura que nos está reservada. É como se você fosse aqui em Brasília, você tem uma feira de importados, né? Então tem muitos relógios fakes, né, que são vendidos por algumas barracas aqui. Digamos que você vai lá e compra um relógio fake escrito Rolex, por exemplo, né, que dizem que é uma das marcas mais caras que existe. Bonito, lindo, nossa, que coisa fantástica. Aí um dia, quem sabe, uma pessoa, você ganha de presente um Rolex genuíno. Não conheço, mas vamos supor. Quando você olhar o Rolex genuíno e aquele Rolex fake, você vai olhar um para o outro e vai falar que não tem comparação. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem comparação. A vida que a gente está levando aqui, os sofrimentos que a gente está levando aqui, com o nosso destino que é o céu. A vida futura não tem comparação. É algo muito mais glorioso e melhor. Então não desanime quando você estiver passando por isso. Terceira atitude, vamos ler ali, verso 15 a 17. Fala assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí no verso 19 ele conclui: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. O que ele está falando? Que a sua atitude sempre deve ser de dar um bom testemunho. O nome do reino de Deus está nas suas costas e na minha. Você é luz, você é sal da terra. A importância de nós darmos o bom testemunho no momento da luta, no momento da provação, no momento do sofrimento. Reparem, vamos trabalhar um pouquinho nisso aí, irmãos. Olha só. Deus tem um chamado para você. Você veio a esse mundo com um propósito, com uma vocação. E Deus não vai permitir que as nossas atitudes erradas desviem o propósito dele. Ele sempre vai intervir para que isso não aconteça. Então, nós estamos falando aqui, nós enfrentamos o tempo todo oposição das trevas, das pessoas, né? Não estamos nesse ambiente de dor e sofrimento que é esse mundo. Temos que estar preparados, em estado de vigilância. Se nós, pela nossa conduta, fazemos coisas erradas, nós vamos dar um mau testemunho. Tem um ditado que eu acho interessante no meio cristão: o diabo sempre ajuda a fazer aquilo que é errado, mas nunca ele vai te ajudar a esconder. Ele vai trazer à tona, e vai trazer vergonha, e vai trazer humilhação. Então, além de ficar debaixo do juízo de Deus. Então, irmãos, não adianta a gente jejuar horas e horas, subir montes, subir Igreja da Penha, fazer vigílias, se a gente tem um monte de coisas erradas que a gente está fazendo. A gente precisa consertar diante de Deus aquilo que está errado.
ser honesto nas nossas atitudes, ser luz do mundo e sal da terra. Senão as coisas ficam muito difíceis, irmãos, muito difíceis. É isso que Pedro está falando, não sofra por causa disso. E outra coisa, irmãos, as provas, eu estou falando e vou repetir, elas sempre vão avaliar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6, Deus fala: o meu povo morre porque lhe falta o conhecimento da minha palavra. Você fala, peraí, Deus, o Senhor não abriu o mar vermelho? Abri. O Senhor, na pessoa de Jesus, não ressuscitou mortos? Ressuscitei. O Senhor não multiplicou pães? Multipliquei. O Senhor não deu vista aos cegos? Fiz. O Senhor não fez tantos milagres fantásticos? Como é que o Senhor deixa o seu povo morrer? E Deus, não posso fazer nada a respeito disso. Por quê? Porque eu respeito o livre-arbítrio que eu dei para eles. E qual é o livre-arbítrio? Eles não querem investir tempo, não querem conhecer a minha palavra, não querem permitir que minha palavra, que é a própria pessoa do meu filho, os guie, os ajude, que a sabedoria de Deus faça parte da vida deles. Se eles não querem isso, eles vão perecer. E eu não posso fazer nada. Olha só, irmãos. Olha que coisa forte. Coisa forte. Nós vivemos tempos, esses tempos já duram muitos tempos, né? Que os cristãos muitas vezes se baseiam em sensações, em sonhos. Eu sonhei. Ai, Deus falou isso comigo. Ai, eu fiquei arrepiado naquele culto. Ficou arrepiado no culto? Ok, legal. O Espírito Santo manifestou, que maravilha. Isso é ótimo. É muito bom. Mas o que você aprendeu naquele culto? O que a palavra de Deus te ensinou? Ela te ensinou que você tem que ser um marido melhor? Uma esposa melhor? Um filho melhor? Um trabalhador melhor? O que você aprendeu? Não prestei muita atenção, mas eu fiquei arrepiado. Então não valeu nada, irmãos. Não valeu nada. A palavra de Deus é que nos transforma. Se você não crescer, você não vai transformar o ambiente que você vive. Olha o Brasil, olha a igreja brasileira. Milhões de evangélicos e o país numa situação tão ruim em tantas áreas sociais por aí. Há muito tempo. Então, eu preciso aplicar a palavra porque ela é uma salvaguarda contra esse misticismo diabólico, evangélico. Desculpe falar isso. Né? Que destrói a vida de muitos crentes. Deus só tem compromisso com a sua palavra, invista tempo na palavra de Deus. A palavra, ela existe para transformar a nossa natureza, transformar o nosso caráter. Rogo-vos, irmãos, que não vos conformei com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa vontade de Deus. Lá na carta aos Efésios, é dito que o Espírito Santo não entristeça o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo? É você que tem um propósito, tem um potencial. O Espírito Santo tem todo o poder para cumprir esse propósito, mas você se auto-sabota, vivendo como uma pessoa fora da aliança de Deus, vivendo um misticismo evangélico que não te leva a lugar nenhum, que não se orienta pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, irmãos. Isso é muito sério. Todo o potencial que Deus tem para você, o talento que Ele tem para você, você está enterrando. Então, isso é fundamental, que a gente não perca isso de vista. Deus quer te levar para patamares mais altos. Deus não quer que você seja um bebezinho na fé. Seja um filho maduro. Porque você vai reinar com Cristo. Bebê não reina, irmãos. Ele quer que reflita o caráter de Deus. Porque quando você sofrer, vai se tornar uma pessoa mais solidária, menos egoísta, mais compreensivo com o sofrimento alheio. E reparem, queridos, ouso dizer, mais cristãos. Exatamente isso. E a última atitude é a seguinte: entender que o nosso Deus é Pai. Pai significa o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui. Os budistas creem na sua religião que eles podem ir até Deus. Os espíritas creem dentro da sua doutrina que podem ir até Deus. Os brahmanes na Índia também creem que pode ir até Deus. Os muçulmanos creem que a religião muçulmana pode levar a Deus.
Todas as religiões pensando dessa forma vão levar a Deus. Mas que Deus? O Deus Pai ou o Deus de juízo? Jesus falou: eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Então o cristão vai a Deus, como as outras religiões vão experimentar o juízo de Deus, mas o cristão experimenta a paternidade de Deus. Ele vai a Deus, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus conquistou na cruz, e vai estar com seu Pai, com seu papaizinho. A palavra papaizinho, Jesus falava no hebraico, Abba. Um pai que se compadece, um pai que ama, um pai que sustenta, que nos dá esperança. Olha a vida de Jesus, irmãos. A gente vendo nos evangelhos, Jairo, um chefe da sinagoga, quando vê Jesus, cai no chão, e eu adoro um judeu adorar um homem, nunca aconteceu. Jesus, vai lá, põe a mão sobre a minha filhinha que está morrendo. E Jesus vai. No caminho, aquela multidão toda, tem uma mulher, 12 anos passando de fluxo de sangue. O livro de Levítico diz em Israel que as mulheres com menstruação, durante o período menstrual, não podiam ser tocadas, eram consideradas malditas. Até o lugar que ela sentava era considerado maldito. Olha só, irmãos. E naquela época não existia absorventes femininos. Era trapos que se usava. Ou até imaginar uma mulher, primeiro totalmente execrada pela sociedade por causa do seu mal físico, né? Considerada imunda pela sua sociedade. Gastou todo o seu dinheiro com tudo que era tipo de remédio e não conseguiu a cura. Fraca. E nisso ela sabe que Jesus está passando, está indo para a casa de Jairo, ela entra naquela multidão e gritando: se eu tocar nas vestes dele, serei curada. E toca, e Jesus fala, acho que Jesus até diminui o passo, tocou, e ele fala: quem me tocou? De mim saiu o poder. E ela, trêmula, confessa, e Jesus: tua fé te salvou. Tudo que nós precisamos, Deus nos dá na pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus. Jesus é Deus recebível, irmãos. Jesus falou até agora para os discípulos: vocês não pediram nada ao Pai, peçam agora no meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Deus é Pai. Nós temos que buscar, preste atenção, Ele nos dá por meio da fé. E a fé vem por isso você está ouvindo aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus produz fé. E a fé é o caminho que nos leva ao Pai. E é um fio condutor que leva à esperança, irmãos. Todas essas pessoas tinham esperança. A Bíblia fala no livro de Hebreus que a esperança é a âncora da alma. A âncora é um objeto pequeno em relação ao navio, mas ela agarra no fundo e segura o navio ali quando ele está fundeado, para evitar que os ventos lancem o navio nas pedras. A esperança da nossa fé, ela se agarra na esperança, na nossa fé, e para poder a gente suportar os ventos tenebrosos dessa vida, e o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos cada vez mais levar a patamares elevados, se a gente buscar Jesus com sede. Se buscar-me de todo o coração, vocês vão me achar. Jesus é o ar que nós respiramos. Tudo que a gente precisa é por meio de Jesus. Essa é a última atitude que você deve tomar no meio das duas. Busque Jesus, irmão. Muito obrigado por esse tempo aqui que a gente está falando, conversando. E que Deus abençoe a sua vida. Amém?